Olá, meu nome é Ana Paula Lino e hoje um assunto de uma planta que vocês me pediram tanto, as begônias, as famosas begônias. São plantas maravilhosas que a gente deve ter muito, por quê? Às vezes a gente quer aí um vaso que não seja verde, a gente quer fazer um jardim vertical e as begônias têm muitas cores. A gente vai ver aqui que são várias cores, várias espécies. Begônias que a gente pode colocar no chão, no vaso, begônias sem flor, com flor. E fiquem bem atentos, porque as begônias, olha bem, são um cultivo diferente, específico. E se você pegar aqui nesse vídeo o pulo do gato que eu vou passar, você vai ficar muito fera e vai ter várias begônias lindas, lindas. Eu cultivo elas tanto em vaso como no chão. Olha esse vídeo das minhas begônias no chão, como elas são lindas. Mas não é só colocar no chão, a gente tem que aprender o que eu vou falar aqui, então assista o vídeo todo. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e ative o sininho, porque tá tendo tanto vídeo legal, aí você vai ser notificado. Se você interessar pelo tema, você vem e é o primeiro a assistir, combinado? Então vamos lá, as famosas begônias. Nós vamos mostrar hoje 5 espécies, 5 cultivares diferentes uma da outra. Essa aqui a gente fala begoninha ou begônia azedinha. A gente compra ela assim na floricultura. Nós vamos plantar ela e cultivar como as outras. Na mesma luminosidade, a mesma forma de rega, nós vamos falar praga e doença, poda, tudo. Então, da mesma maneira. Essa aqui, ela é a begônia Bealif. Lembra da begônia Rex antigamente? Essa é a begônia Bealif. Nós temos várias delas. Toda vermelhinha a gente usa muito no Natal, verdinha, que parece aí uma begônia alface. Nós temos aquela que a gente pode decorar épocas, decorações de casamento, que ela é toda chumbadinha assim, toda nevada parece, são várias. Para facilitar para vocês ir na floricultura, se vocês quiserem ter aí uma coleção de begônias, elas têm um nome. Nossa, aquela begônia que a Ana fez o vídeo, como que ela chama? Então eu vou colocar aqui e no país todo ela é identificada com aquele nome. Então eu quero essa begônia. Então conforme vocês estão vendo na foto, ela tem um nominho, vocês podem levar lá o print, o nome, que a pessoa vai fazer uma encomenda para você. Eu fui no produtor, o maior e único produtor, o maior e o único que produz só essas begônias. Então a gente aprendeu muita dica de cultivo para trazer para dentro da casa da gente. E agora vocês não vão errar mais com as begônias de vocês, eu tenho certeza. Se você tem algum problema com as begônias, já deixa aqui nos comentários abaixo para mim, que eu quero saber. Quais então as espécies? Nós estávamos falando da azedinha, nós estávamos falando da Bealif, que são mais ou menos umas 20 cores diferentes uma da outra. Nós temos a brevirimosa. A brevirimosa, o cultivo é bem parecido com a maculata. Ela fica de um porte maior e é só mesmo o tamanho, porque o cultivo da brevirimosa é bem parecido com as outras. Nós temos a maculata, que ela é pintadinha, parece com a galinha de Angola. Lembra que ela estava cara uma época, agora está com um preço muito acessível. Às vezes a gente acha até por R$40, então assim, dá pra gente agora ter uma maculata em casa. Qual que é a diferença da Bealif para aquela Rex antiga? O brilho, ela tem um brilho acetinado, que as begônias Rex antigas não tinham. Então, é esse brilho acetinado. E ela fica mais uniforme, cheia de folhas, mais compacta, mais acertadinha no vaso. Essa é a diferença entre essa e a Rex antiga. E nós temos a begônia de flor, que são as begônias holandesas, begônia Higgins. Lembra desse nome? Como eu trabalhei em floricultura há 35 anos, antigamente a gente falava begônia Higgins. Então a gente tem branca, amarela, rosa, matizada, e uma dica de ouro para vocês. A begônia matizada rosa é a que mais dura de todas as de flor.
E a begônia branca e amarela, em regiões muito quentes ou muito frias, ela dura menos, principalmente nas regiões muito quentes do país. A branca e amarela, e cá para nós, as plantas brancas e amarelas sempre duram mais, não é mesmo? Essas cores mais claras. Qual a altura que fica as begônias? A Bealif geralmente fica até 30, 40 centímetros. Agora, a Brevirimosa e a Maculata são espécies diferentes, tá? Brevirimosa e Maculata. Elas ficam mais ou menos até 1,20 m, 1,5 m de altura. Elas ficam bem altas. Essas aqui ficam mais baixas. Então, nós aprendemos. Vamos recapitular quais as espécies? Nós temos a begônia azedinha, a Bealif, nós temos a Brevirimosa, a Maculata e a de flor. 5, como a gente falou. Como adquirir essas plantas? Você vai no supermercado, no garden, num atacadista, numa floricultura, você vai pedir pelo nome e vai escolher plantas novas. Se for de flor, você vai ver se a flor está com um botãozinho abrindo. Não pega já uma planta muito velha, porque ela vai durar menos. Essa daqui, vocês olham se está com folhas novas, se está uma planta jovem. Procure aí o dia que está chegando o caminhão de flores na floricultura onde vocês têm costume. Aí naquele dia ou no dia seguinte, você vai lá e pega a sua begônia, que vale muito a pena. Ela é perene? Olha, todas elas que eu falei, 4 são perene e uma não é. Uma é de ciclo curto. Qual é? É a begônia de flor. A begônia de flor, num bom cultivo, vai durar 30, 40 dias. Não dura mais do que isso. Como eu falei, a matizada, dobrada, a rosa dura um pouco mais e as brancas e amarelas em lugar quente dura menos. Mas 30, 45 dias no máximo. Então você pensa assim, ai, comprei uma begônia toda linda de flor e ela realmente morreu, tem um dedo podre. Não é. Ela é uma planta de ciclo curto. É como o girassol, que dá flor, morre. É como, por exemplo, uma alface, é como, por exemplo, uma petúnia. São plantas de ciclo curto. Não adianta mudar de vaso, nada. Acabou a floração, ela está no seu último suspiro de vida ali. A folhagem vai morrer, ela vai morrer toda. Paula, acontece isso com as outras begônias? Não. A Bealif pode durar até uns 5 anos, dura bastante. Agora, a Maculata e a Brevirimosa, essas duram muito mais. Mais de 10, 15 anos elas duram mais do que a Bealif, tá? Então é bom saber a durabilidade para ver o que você vai querer. Quanto à luz, a luz para a begônia, atenção, é aquela luz de bebê, mais ou menos 9 horas da manhã até 9 horas e depois de 5 horas da tarde. Ela precisa de muita claridade, sem sol direto. O sol queima, a minha eu dobiei com ela e olha para você ver, um pouco a mais de sol, o que acontece? Ela queima, ela começa a ficar desbotada. Não fica, quando você coloca ali muito sol, não fica com essas cores bonitas, ela fica pálida. E se você colocar ela em pouca luz, ela não fica assim bonita. Como que ela fica? Compacta. Esse cabinho começa a estiolar, ficar alto e não tem brotações novas. Pouca luz, começa a estiolar, ficar girafuda e não tem brotações novas. Se ela está crescendo, mas tem brotações novas, então tá ok a luz. Então fica de olho, que é um dos fatores principais das begônias, é a questão da luminosidade certa. Ela vem de florestas, então ela tá bem embaixo daquele monte de árvore, então a luz que entra ali é bem fraca, não tem aquela questão de muita luz ali debaixo daquele monte de árvores. A gente tem que retratar em casa, parecido de onde ela vem, para que ela se adapte e fique feliz e a gente mais feliz ainda. Rega é uma das coisas que mais matam as begônias. Por quê? Elas são muito exigentes, a técnica certa.
Como que é? Não gostam de água nas folhas. Regue a sua begônia somente pelo substrato, sem deixar a água cair nesses cabinhos. Ou então você pode colocar a água no pratinho, desde que as raízes puxem essa água no máximo em 10, 15 minutos. Não pode deixar água no pratinho, porque senão vai melar as raízes, e as raízes são a boca da planta. Eu prefiro que você regue diretamente no substrato. Não espere o substrato secar para você regar. Mantenha ela levemente úmida. Levemente úmida. Coloca o dedinho para você sentir como que tá. Cachepô. Olha, gosto muito, vou colocar. Só que aqui tem bastante furo de drenagem. O cachepô não tem furo de drenagem. Então você vai regar, deixar escorrer toda a água e colocar. Não pode ter lâmina de água aqui dentro. Se tiver, está errado. A begônia não tolera, tá? O que mais sobre a rega? Quando ela está no jardim, você vai fazer a mesma maneira. Mantenha levemente úmido. É diferente de época chuvosa, porque a época chuvosa, a umidade do ar está mais alta. Então, a água da chuva não tem problema para as begônias. Quando a gente vai mudar ela de vaso, você vai mudar sua begônia de vaso, o produtor traz aqui um bom substrato até 5, 6 meses. Se você vê que ela não está brotando, não está indo para frente, menos disso, faça o replante. Begônias não é legal, atenção, fazer o replante assim que você compra. Por quê? Essa planta, ela vem de estufa, ali tem substrato, vaso, luz, rega, adubação, tudo ideal para as begônias. E elas têm as raízes, gravem isso, isso é uma dica assim de ouro. As raízes das begônias são muito sensíveis. Então, se você faz o replante logo após você comprar, ela tem que se adaptar ao local. Às vezes ela tá lá numa cidade perto da Olambra e vai lá para o extremo norte ou para o sul, clima totalmente diferente. Ela tem que se adaptar à minha casa, que está totalmente diferente. Aí ainda tem que ter energia para o replante, é duas coisas pesadas para ela. Então, fique com sua begônia. Depois de alguns meses, se você quiser, você pode mudar de vaso ou para o mesmo tamanho ou maior. Porque se você colocar ela no vaso maior, ela pode chegar a 30, 40 centímetros. E a begônia brevirimosa e a begônia maculata até 1,20 m, 1,5 m. A questão da ventilação. Se você recebeu ela em plástico, mesmo que tenha furos ou papel de presente, chega e tira. Ela precisa de uma boa ventilação. Essa planta não pode ficar abafada. E olha o lugar que você vai colocar ela na sua casa. Certifique-se, por exemplo, você coloca perto de uma janela, você vai olhar duas coisas. Primeiro, se não tá tendo aquele sol depois de 9 horas, é só o sol de bebê. E segundo, se tem uma boa ventilação, não pode ficar em lugar abafado, abra a janela. E ela detesta corrente de vento, é igual samambaia. São plantas que não pode ter corrente de vento. Quanto ao vaso, plástico ou barro? Olha, muito bom o vaso de plástico, eu prefiro para as begônias, sabe por quê? O vaso de plástico vai manter ela levemente úmida. O vaso de barro você pode colocar, mas vai puxar muita umidade. Se você for optar por vaso de barro, impermeabilize e coloque uma tinta por dentro, porque ele funciona como vaso de plástico, quando você impermeabiliza ele por dentro. Se o vaso de barro estiver branco por fora, é por causa de sais, às vezes aí da adubação que a gente faz. Então é bom trocar de vaso. Aquela nata branca por fora são excessos de sais que não é legal. Quanto à adubação, ela é bem exigente, a adubação. Você vai colocar um adubo que seja completo. Eu uso sempre o poderoso adubo da Terral, folhagens, porque a gente não estimula a floração de begônia, porque é uma floração
que não chama tanto a nossa atenção. São flores brancas, bege, rosas, que não chama tanto a nossa atenção. Então, a gente não estimula a floração. Ana, se a minha begônia, ela ficou adulta, deu flores, posso deixar? Na produção, geralmente, eles não deixam, porque eles querem a folhagem sempre bonita, que a energia vai toda para a folhagem. Mas se você quiser deixar a floração, não tem problema. A adubação que eu faço, passo a passo, tudo direitinho, se você quiser me acompanhar, você pode ir lá nos stories do meu Instagram, porque lá todo sábado, das plantas em geral, eu faço adubação com vocês e sobre orquídea eu faço nas quintas-feiras, tudo lá nos stories do Instagram, ok? Agora nós vamos falar de como fazer mudas. As mudas, não é bom que você faça divisão de touceira, porque, como eu falei com vocês, as raízes são muito melindrosas. Mas folha, olha aqui para vocês verem, eu tenho essa lâmpada, eu fiz de uma maculata uma folha. Olha como que enraiza muito bem, depois passa por substrato dela, tá? Então, eu fiz aqui da maculata, vocês podem fazer por folha. Um outro jeito de fazer, aqui ó, você pode fazer por folha, como que você vai fazer? Você pega uma folha boa, coloca em água, em raiz, depois passa para o substrato. Pode passar para o substrato direto? Também pode, na sombra e bastante claridade. Uma outra maneira de fazer é vocês tirarem esse talinho e colocar essas nervuras direto no substrato. Isso aqui vai enraizar as begônias. Então, podem fazer mudas dessa maneira, para que você não divida a touceira e tenha perigo de perder a planta. Essa planta, falando o que pode ter de doença, essas plantas são hiper resistentes. A única coisa que você pode ter é podridão, geralmente por excesso de água, excesso de rega. Quando você molha e fica aqui nas folhas água acumulada, então pode ter podridão. Então é a questão mesmo de fungos. Mas o que resolve muito a questão dos fungos das begônias? É o tratamento com água oxigenada. Eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição abaixo o vídeo que eu fiz sobre água oxigenada, que vale muito a pena para o tratamento aí com as begônias. Quando eu vou fazer poda das minhas begônias? Minha maculata está muito alta, ou minha brevirimosa, você pode fazer. É até bom, sabe por quê? Quando tem esse entroncamento delas, aqui ó, esse entroncamento, você poda um dedo aqui abaixo e pode colocar também para enraizar no substrato. Então você pode fazer a poda quando ela está muito alta, ou você pode fazer a poda quando você vê que tem alguma folha velha, ou é uma poda de limpeza, ou uma folha seca, mas você não vai tirar a folha aqui no meio, porque a planta gasta energia para secar o resto. Você já tira lá embaixo. É bom que você coloque aí uma gota de própolis ou canela para cicatrizar, tanto nas bealifes quanto na maculata. A poda, então, não é necessária, é só se você quiser por estética, porque a própria planta vai descartar o que ela não precisa. Quando você vê que a begônia está com a folha seca aqui mais nas pontinhas, isso aqui provavelmente é porque está faltando rega. Então, não espere o substrato secar, deixa sempre levemente úmido. Não é sair com o dedo aquele encharcamento, aquela nata. Tem que ser levemente úmido. Onde que a gente pode usar as nossas begônias? Olha, nós podemos fazer jardins verticais belíssimos de begônias, debaixo de árvores no chão. Um vaso que você coloca na mesa. Você pode colocar a sua coleção ali na janela. Bacias de begônias são maravilhosas. Aí você vai falar assim: Ana, eu posso colocar de todas numa bacia? É bom que você coloque as que gostam mais da mesma coisa. Se for fazer e ficam da mesma altura. Então, como essa aqui
ela tem umas características diferentes da Bealif, por exemplo. Ela é menor, as folhas menores, coloque só elas de uma cor só ou colorida. Então, se for fazer essa aqui, pode variar de cor ou uma cor só. No shopping eles enfeitam muito com begônia dessa, porque se você colocar uma dessa com uma maculata, talvez vai ficar de tamanhos diferentes, mas pode colocar, não tem problema. Atenção para a luz. Você não pode deixar que a luz da mais alta esconde a mais baixa. Então, todas têm que receber a mesma luminosidade. Agora, as que ficam com a mesmo porte é a maculata e a brevirimosa, que fica da mesma altura. Agora, a begônia de flor, não é interessante vocês fazerem, replantar ela, colocar em bacia nem nada. Ela é mais com arranjo. Begônia de flor é como se fosse um buquê. Ela vai durar aí por um período de tempo, que eu falei no início do vídeo, e realmente ela vai morrer. Se você for colocar no arranjo, na bacia, então depois você vai ter que substituir a begônia de flor. Combinado? Se você está gostando desse vídeo, compartilhe para as pessoas que você sabe que vai gostar das dicas das begônias. Deixa seu like. Amadas, vocês não sabem o tanto que é importante o like aqui para o canal Ana Paula Lino continuar crescendo como está. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Deixa nos comentários também se você tem algumas dessas begônias que eu citei, qual que você tem. Agora, observe, tem mais dias que eu postei esse vídeo, deixa suas dúvidas lá no direct do Instagram, porque lá eu sempre estou conversando com vocês. Um beijo, gratidão por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.